Fala pessoal, tudo bem? Fábio Figueiredo aqui, Vlad, acabei de ler esse livro, né, sobre inteligência artificial, algoritmos, e achei muito bacana. Eu vou começar a marcar agora o livro, sendo que eu marquei só com caneta, né, ó lá, ó. Opa, não sei se vocês conseguem ver, marquei só com caneta e agora eu vou marcar com as fitinhas aqui, né, e assim eu leio 2 vezes o livro, né, e agora eu vou reler as partes interessantes. Esse livro aqui realmente é bem bacana, mas ele é só uma introdução em relação a um assunto muito interessante, né? Que é o como os números e os algoritmos das empresas sabem tudo sobre nós, ou quase tudo, né? Então ele aborda aqui várias coisas, como as empresas acabam nos conhecendo melhor, né? Como também muitas fake news nasceram a partir de alguns algoritmos, né? E como isso impacta aí a nossa vida, ou vai impactar a nossa vida, né? Mas ela é uma introdução, né? Vamos dizer assim, porque quem já está no ano meio já tem noção, né? Ou seja, você sabe que lá no Facebook eles coletam todos os seus dados, à medida do like que você dá, das pessoas que você segue, se elas têm os mesmos gostos que você, o Facebook vai te recomendar algum tipo de conteúdo, né? No YouTube não é diferente, na Amazon, à medida dos livros que você compra, do que você comenta e como você interage, ela vai te recomendando coisas parecidas, né? Então eu citei aqui no comecinho do livro, né, as preocupações mais imediatas desses ativistas, né, que em relação aos ativistas contra os algoritmos, né, giram em torno da transparência, né, ou seja, que na realidade não é que o pessoal quer ir contra, né, essa nova ciência, vamos assim dizer, né? Mas assim tornar a coisa mais transparente, né? Enquanto você está online, o Google coleta as informações do site que você visita e usa esses dados para te mostrar anúncios específicos, né? Acho que isso você já sabia. Faça uma pesquisa sobre a Espanha e você verá que nos próximos dias as opções de viagem para lá vão aparecer para você. Procure por futebol, sites de apostas, né? E vão começar a aparecer isso como recomendação, né? Se você quiser mudar isso ou não querer ser vigiado, você tem que ir lá nas configurações do Google, né, que se chama configurações de anúncio. Eu até citei aqui para dar uma olhada depois, tá? Mais à frente, todas as empresas de serviço de internet, incluindo Google, Yahoo, Facebook, Microsoft, Apple, constroem um quadro personalizado de nossos interesses, né? Isso tem muito valor e utilizam para decidir que anúncios nos mostrar, né? Até mesmo a Uber, né? Ela tem um grande mapa aí dos meus trajetos que eu faço usualmente, né, em que caminhos que eu vou, e isso é dado, né, talvez mais interessante para Uber do que o próprio lucro que ela gera, né, com as viagens, é os dados, né, e as informações que ela consegue com a gente, né. O poder, né, do botão curtir no Facebook para selecionar anúncios é assustador. Então, como você interage na internet, tudo que você faz, um comentário, o like que você dá lá num post, está gerando informações aí para rede, ok? Vamos lá. Então aqui eu só vou comentar alguns dados curiosos aqui, né? Aqui em relação a alguns estudos que o autor fez, de outras imagens instantâneas como esta, né? Em relação aqui ao trabalho e à família, enfim. Como se dá a interação dessas pessoas. Deixa eu reler aqui para eu lembrar, né? De outras imagens como essa, pude perceber que para as pessoas que fazem postagens sobre estilo de vida, como alimentação e viagens, é incomum publicar, né, também sobre política e notícias, né? Então, perfeito. A partir dali, o sistema já sabe que tipo de coisa que você gosta, né? Esses 2 interesses estão correlacionados negativamente. Amigos que compartilham fotos de restaurante recém-visitado tenderão a não opinar sobre política, né? Sobre os temas atuais. Outros tipos de publicações são correlacionados positivamente. Meus amigos que escrevem sobre música, cinema e esporte também tendem a falar sobre piadas e memes, né? Então, aqui é uma forma deles mapear as pessoas, né? A gente, tá? O Facebook tem 2 bilhões de usuários no mundo inteiro. Confesso que eu não sabia disso, que era tanta gente assim, certo? Óbvio que tem um monte de coisa bacana aqui, pessoal. Tô só pegando só a nata aqui do que eu achei interessante, tá? Para descobrir como a empresa o caracterizou, primeiro você deve fazer o login, depois clique no menu opções na parte superior à direita, né? No caso do Facebook, vai em configurações, essas configurações escolha anúncios, e então clique em seus interesses, e depois clique em mais, e aí sim você vai ver, né, em que linha lá você se enquadra. Aqui no caso ele colocou estilo de vida e cultura. Os algoritmos que nos
categorizam não são baseados em palavras, né? Eles são baseados em atitudes. Então, o like que você dá, né? Nos teus amigos, se vocês compartilham de gostos em comum, porque o que tende a acontecer, né? Se você é de direita, você tende a ter só amigos de direita, né? Então você só vai receber conteúdo pró-Bolsonaro, vamos assim dizer, né? Do outro lado, se você é de esquerda e tem só amigos de esquerda, o sistema vai entender que você não se interessa por outra temática, vai só te recomendar coisa do PSOL, sei lá eu, né? Coisas mais, entre aspas, progressistas, tá? E isso tende a manter a gente numa bolha. Ele vai falar isso aqui mais pra frente, né? O Facebook tem uma maior probabilidade de revelar o seu verdadeiro eu. Então, o sistema não inventa nada, né? Só pega um fato verdadeiro e expõe isso, né? E usa isso a seu favor. O Facebook também está procurando maneiras de medir o seu estado de espírito a partir das suas publicações, suas emoções a partir das suas expressões faciais em fotografias e o seu nível de envolvimento a partir de uma taxa de interação, né? A velocidade com a qual os usuários se movem no mouse, né, numa tarefa rotineira, pode revelar conteúdo emocional, né, do que eles estão vendo. Olha que coisa interessante, né? Se o Facebook usa Se você usa Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter ou qualquer rede social regularmente, você está sendo dominado pelos números. Mais à frente aqui, uma pessoa com o QI baixo pode ter sido bombardeado com teorias de conspiração. E aqui ele fala, né? O cara que acompanha coisa sobre terra plana tende a só vai aparecer coisa pra ele sobre terra plana e terra plana e terra plana. Ele fica naquele mundo, quando ele vê, ele começa a acreditar nisso, né? Eu sei que por um tempo eu cheguei a acompanhar esse tipo de coisa pra rir. E os caras são muito convincentes, né? Mas vamos lá. Uma pessoa com baixo QI pode ter sido bombardeada com teoria da conspiração não confirmada sobre a Hillary Clinton, né? Uma pessoa com QI alto pode ter sido informada que o Donald Trump é um homem de negócio pragmático, uma pessoa com afinidades afro-americanas pode ter sido informada sobre a restauração na periferia, o trabalhador branco desempregado pode ter recebido a informação de que um muro seria construído para integrar imigrantes lá de fora, né? Personalidades neuróticas podem ser influenciadas com medo, pessoas solitárias com empatia. O que ele quer dizer aqui, né? Que de acordo com o teu nicho, tu tende a receber coisas só sobre aquilo, tá? Algoritmos bem projetados raramente categorizam eventos, né? Eles trabalham em vez disso com classificações ou probabilidades. O método mais utilizado para conversão de grandes números de dimensões em uma probabilidade é conhecido como regressão. E aqui ele começa a falar da regressão linear, exatamente. Aquelas regressões que a gente utiliza lá no modelo de cointegração. Né? É isso aí. Os estatísticos têm usado o modelo de regressão por mais de um século, com aplicações começando na biologia, se estendendo até a economia, mercado de seguros, ciências políticas, sociologia. O modelo de regressão pega os dados que possuímos sobre uma pessoa e os usa para prever algo que não sabemos sobre ela. Para isso, um processo conhecido como ajuste do modelo precisa ser primeiramente... Para isso, passamos por o processo do ajuste do modelo. Bacana. E aqui ele mostra aqui algumas coisas interessantes a respeito disso, alguns gráficos com regressão aqui da idade das pessoas, probabilidade de votar na saída da União Europeia. Quanto mais velho o indivíduo é, mais ele tende a votar pela saída da União Europeia do Reino Unido, né? O que as empresas de análise de dados usam para fazer previsões são modelos ajustados a um grupo de pessoas. Tá? Modelos de regressão não são uma representação perfeita da realidade, né? Ele tende a superestimar ligeiramente a probabilidade de que jovens desejam sair. Aqui tá aí, né? Tá falando um negócio muito específico daquela questão ali do Brexit, né? Ok? Então aqui eu posso passar para tornar esse vídeo mais amigável, né? Após ajustar o modelo, você tem que fazer teste. Olha só, não é só no trade que se faz teste, né? Aqui também no mundo dos algoritmos, para um assunto que não tem nada a ver com o mercado financeiro, né? Até para isso você tem que testar, certo? Precisamos entender as limitações dos modelos. As pessoas tendem a achar que o fato de existir um modelo matemático implica incerteza, né? Que agora sim eu achei a bola da vez. Não, né? Há limitações em todos os modelos. Não podemos esperar que o modelo revele, acerte, né, com 100% de certeza uma determinada expectativa. A segunda limitação diz respeito ao número de curtidas necessário para fazer uma predição, né? Então não é exatamente disso, ele usa todas as suas atividades, não só os likes, né? Tudo. Ok, bora.
teste de personalidade, modelo de regressão produziram as mesmas classificações para esses pares. Tá, aqui é coisa muito específica daquele tema, eu vou ter que ler todo o tema para vocês, né? A ciência de dados diz que um computador pode nos entender melhor que um humano. Tá. Algoritmos são apresentados como fontes, fornecedores de insights, né, de como somos como pessoas e capazes de prever o comportamento futuro. Tá? Então, insight. Aqui ele fala que o algoritmo pode também ser racista, né? Mas aí ele coloca que isso é culpa das pessoas, né? Daí é que o autor ele vai na linha de que a maioria das pessoas tende a ter sim um comportamento racista, né? É daí que os algoritmos desenham e tendem a fomentar esse tipo de conteúdo, né? Tá, aqui ele fala coisa muito específica sobre falsos positivos, não quero entrar nesse tópico. Esse vídeo vai demorar, achei que não fosse demorar tanto. Vamos ver se eu consigo tocar mais 5 minutos aí, senão vai ficar muito chato. Tudo que a matemática mostrou é que não existe uma equação para a justiça. A justiça não deriva apenas da lógica. Interessante, né? Os modelos matemáticos geralmente não são melhores do que humanos. Interessante isso, né? Depois, mais à frente, ele vai dizer que é muito pouco provável a inteligência artificial substituir totalmente a raça humana, né? Inclusive, é o próximo tópico, que ao invés de substituir os humanos, os modelos podem auxiliar a tomada de decisões dos humanos, mas não o substituir, né? A maioria já teve a sensação de que o Facebook e o Google leu a nossa mente, né? Você já deve ter passado por isso. Você falar alguma coisa, teu celular ouvir aquilo que você falou e depois ele começar a te sugerir alguma coisa baseado no que ele ouviu. Sim, o celular ele está ouvindo o que você fala. Então, cuidado, o que você comenta. Tá? Ele tem um capítulo inteiro aqui sobre o Nate Silver, que é o cara do livro Sinal e Ruído, né? Que é um cara que costuma fazer previsões associadas à política, enfim, tá? Não vou detalhar tudo aqui que ele coloca. Ó, o livro aqui, o Sinal e Ruído. Ele fala também do Tatlock, dos super previsões, né? Que a maioria das pessoas tem grandes problemas em fazer previsões certeiras, né? Os macacos ou pessoas sem nenhuma informação tendem a se dar muito bem fazendo previsões aleatórias, tá? Todos esses algoritmos se baseiam na ideia de que podemos aprender seguindo as recomendações e decisões feitas por outras pessoas. Então esse é o ponto, né? Ele não avalia uma pessoa, ele pega a média da população, né? E vai te recomendar na Amazon livros para comprar lá, pessoas que pareçam contigo, né? Ou seja, ele fez um gráfico interessante aqui, né? O cara que compra livros na Cintaleb tende a comprar livros do Daniel Kahneman, que tende a comprar livros de, sabe? E vai linkando. Mas isso não é uma regra absoluta, né? Ok. Tem coisas aqui, pessoal, que eu não quero entrar, detalhar, porque senão eu vou ter que ler todo o capítulo pra resumir, né? Aqui para você sair da bolha, né? Então, não tentar ficar só lendo e assistindo aquilo que você concorda. Inclusive lá no Twitter ele dá dica aqui para você colocar, para você desligar, né, os melhores tweets primeiro. Isso tende a aparecer só quem tá bobado e quem o sistema sabe que você gosta, né? Então exponha-se a uma variedade de opiniões, né? Não somente a uma opinião, tá? Certo? Então se você é de direita, leia coisas da esquerda. Se você é de esquerda, leia conteúdo do pessoal da direita, né? E aqui ele vai falar das coisas sobre teoria da conspiração, né? Inclusive ele mesmo fala aqui de terra plana, né? Que ele começa a ver quando vê você tá sugado por isso. Por quê? Porque o conteúdo científico é chato, ao contrário de um assunto polêmico, né? Que nós temos, somos traídos, enganados pelo formato da Terra e a NASA está nos enganando. E ele mesmo comentou aqui que ele viu diversos vídeos e depois... Ó, tá tendo briga aí. E depois ele mesmo quase que começou a acreditar, né? Ele disse que